Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estava aqui meditando sobre a palavra de Deus. Quero deixar aqui um texto da palavra do Senhor. Texto bastante conhecido, Ezequiel, no capítulo de número 37, versículo 1, que diz assim: Veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. E lá no versículo 9 e 10 diz assim: E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Falando um pouco aqui do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele era o sacerdote ou era profeta? Todos nós, quando lemos a palavra de Deus, nós vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Mas se nós voltar um pouco, nós vamos ver que Ezequiel desempenhou o papel de sacerdote, originalmente um sacerdote da linhagem de Levi, ou seja, a linhagem levítica. Filho de Buzi, ele foi pregador, ele foi preparado e servia no templo de Jerusalém. Pois bem, nós sabemos que em Jerusalém, somente em Jerusalém, havia na época sacerdote. E quando nós olhamos a palavra de Deus, cremos que Ezequiel, o seu pai, o colocou para ser sacerdote, ele estudou para ser sacerdote, e talvez era o que estava no coração de Ezequiel. Mas, no entanto, sua função sacerdotal, logo ela foi interrompida quando ele foi cativo para a Babilônia. Quando, na primeira leva do rei Nabucodonosor, que eles foram cativos, lá foi também Ezequiel. E quando Ezequiel agora é cativo para a Babilônia, ele vê seus sonhos, ele vê todo aquele tempo de estudo, ali seu pai, seus familiares também, vendo ali agora o sacerdócio de Ezequiel indo embora. Porque somente em Jerusalém ele poderia continuar sendo sacerdote, mas agora cativo em Babilônia. Ele não poderia mais. No cativo, longe do templo, talvez Ezequiel via agora o sacerdócio indo embora. Mas os planos de Deus eram outros. Pois nós sabemos que os nossos planos não são os planos de Deus. Os nossos pensamentos também não são os pensamentos de Deus. E quantos estão em planos errados, pensamentos errados, sofrendo, tentando algo que não é projeto de Deus. E Deus sabe lá na frente, muitas vezes teimamos de um lado, teimamos do outro. Deus lá na frente sabe o que Ele tem para nós. E tudo que vem de Deus para nós é o melhor. Pois eu lembro muito tempo, certa feita, nós pregávamos a palavra de Deus, minha esposa estava missionária, pregando, anunciando o Evangelho de Cristo, mas chegou um certo dia que alguém profetizou na vida dela que ela deveria preparar uma outra agenda, porque Deus iria levar para louvar o nome dele. E jamais, quantas das vezes, por ela ter calos nas cordas vocais, muitos disseram para ela que nunca ela ia cantar, chamavam até de pato rouco. Ela está aqui na minha frente rindo agora, mas é a realidade. E certa feita ela chegou para alguém, seus pastores, e falou que queria louvar. Mandaram ela ensaiar, ela ensaiou, sabia o hino até em hebraico, que de trás para frente. Mas quando chegou um certo dia, ela disse: pastor, já estou preparado para cantar. E esse alguém chegou para ela e disse: não, Deus mandou dizer que você não pode louvar, que você não vai cantar. Mas eram os projetos de Deus, era esse para ela. Então, muitas das vezes, nós estamos em projetos, nós estamos correndo em algo que não é para nós. Pensamentos nossos, mas não o de Deus, assim como é para Ezequiel. Agora, nós vemos aqui, quando nossos planos, nossos pensamentos não são de Deus. Agora, longe do templo, fora de Jerusalém, Deus começa a dar a Ezequiel uma série de visões e chama ele para ser profeta. Olha só que interessante. Seus pais queriam que ele fosse sacerdote. Ele, no coração dele, talvez queria que fosse sacerdote.
Mas Deus precisou tirar Ezequiel agora de Jerusalém, levar cativo para a Babilônia para começar a usar como profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe, não. Muitas vezes Deus tem que tirar algo, nos tirar de algo, para nos colocar aonde Ele quer, para nós poder entender qual é o nosso chamado, aonde Ele quer nos usar. Louvado seja Deus. Então, o que nós vemos? Ezequiel era para ser o sacerdote, mas não eram os planos de Deus para ele. Então procure ouvir a voz do Senhor. Vamos procurar ouvir a voz de Deus. Não somente ouvir, mas obedecer e entender que é Deus falando conosco. Louvado seja Deus. Que Deus possa te abençoar. Tenha uma ótima tarde, um ótimo final de feriado. Você e sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.